Olá pessoal, aqui é o professor Josivan. Mais uma vez vou trazer um conteúdo para vocês aí de Python. É uma aula que envolve teoria e prática agora. Quero fazer bem rapidinho aqui uma revisão, né, dos assuntos if e else e complementar com o elif, né, porque alguns alunos estão perguntando para mim de exemplos com elif. Eu trouxe 3 exemplos para resolver aqui usando o elif, né, de forma fácil. Essa sessão chama Programação Python de forma fácil. E estou levando bastante a sério, então vou pedir para você levar a sério também esse conteúdo. E então eu não estou vendo aí você, né? Só estou fazendo o vídeo, você que vai ter meu conteúdo aí. Então eu não sei como que você está estudando, se você está prestando atenção, né? Como que você está nesse momento em forma de atenção. Mas eu vou pedir para você levar a sério esse estudo e estudar, ser curioso, se esforçar, que vai valer a pena, né? No caso você quer aprender programação, né? Você pode estar com dificuldade e às vezes isso é um pouco difícil, desmotiva e tal, mas vai valer a pena o esforço, né? Então, quais as dicas aqui para você melhorar? Não ficar no celular, desliga o celular um pouquinho, não ficar conversando, ouvir o que eu estou falando com atenção, se precisar volta o vídeo, pausa o vídeo, né? Olhar atentamente aí os códigos, anotar se puder aí num caderno, né, ou num notepad, né, em algum editor de texto. E se puder, faça perguntas aí, né, nos comentários dos vídeos e eu vou ter o prazer ali de responder ou de gravar outros vídeos, né, se for necessário aí para complementar o assunto. Desde já, né, eu peço aí uma força para você que se inscreva nesse canal, é, compartilhe os vídeos e curta os vídeos, né? E repasse esses vídeos aí para alguns outros colegas para ajudar no trabalho, né? Porque dá bastante trabalho fazer esses vídeos aqui, esses slides, bolar os exemplos. Eu vou abrir também os códigos ali em Python. Dá bastante trabalho fazer isso, então gostaria de uma ajudinha aí que não vai custar nada para você. O assunto é programação de estruturas de decisão lógica. E eu chamei aqui, né? Fiz essa brincadeira chamando de revisão top de elif, if, elif e else, né? Mas porque para eu ter esse peso de falar assim, ó, eu vou realmente fazer algo ali que vou explicar, vou tirar as dúvidas, vou explicar um pouquinho de tabela verdade também, e aí eu vou pegar e resolver 3 exercícios ali na prática. Então os assuntos que estão envolvidos, né? Que fazem parte aqui: algoritmos, tabela verdade, estrutura de decisão lógica, fluxograma, if else, else aninhado, switch case, que não tem aqui no Python, mas em outras linguagens tem, operadores lógicos, operadores aritméticos, operadores relacionais e variáveis e tipos de dados. Esses são os assuntos que estão relacionados, né, com o if e else aqui, ó, que é o que a gente vai estudar. Então, né, eu sempre falo para os meus alunos aí, ó, você tem aqui um trecho de código da linguagem C, isso é um código fonte, né? Ele é interpretado aí, ele é compilado, né? Ele é entendido da esquerda para a direita e sempre de cima para baixo. Então, enquanto você não está trabalhando com as estruturas lógicas, né, de decisão, você vai deparar com essa sequência de cima para baixo. Então, o compilador ele vai interpretar essa linha aqui 5, né? Ele vai validar essa linha 6, a 7, aí depois a 8, depois a 9 e vai fazendo tudo em sequência. Só que quando surge um if, né, a gente quebra isso, porque o if ele vai fazer uma pergunta e aqui vai ter um teste. Se esse teste for verdadeiro, ele vai deixar entrar na linha interna. Se não, ele não vai deixar entrar, ele vai pular. Então é a primeira vez que a gente aprende uma estrutura que quebra esse fluxo de ficar indo linha após linha. E aí você começa a dar saltos e fazer escolhas no programa. Então, a analogia que eu gosto de fazer, uma delas, né? Essa daqui é como se você estivesse dirigindo em uma estrada e de repente você se encontra com uma divisão aqui, com uma bifurcação, e aí você tem que escolher um caminho, ou vai para a esquerda ou vai para a direita, mas os dois não dá para pegar. Então, é assim que eu imagino o if else, certo? Como literalmente fazer uma escolha. Só que isso aqui seria o fluxo aqui em linha reta, seria as linhas do teu programa sempre uma após a outra. E aqui é a primeira vez que você pula aí, né? Você quebra esse fluxo. Então, a outra analogia que eu gosto de fazer é que você tinha uma porta aqui e aí o if tem um teste, esse teste seria um cadeado. E aí você tem duas opções: esse teste resultar em verdadeiro ou falso, né? Que aí verdadeiro eu gosto de lembrar que a gente pode
ter essa simbologia, né? Usar aqui 1 para representar o verdadeiro e 0 para representar o falso. E aí são as duas possibilidades desse teste, ou dar verdadeiro ou falso. E aqui a analogia seria uma chave, né? Se a chave for a chave que abre esse cadeado, né, o teste verdadeiro vai abrir, você vai entrar na portinha, vai ser aqui, você tem a condição aqui, né? Testou, vai entrar dentro do corpo do if. O corpo do if vai ter instruções de códigos, né? E aí seria essa analogia. Você usou a chave certa no cadeado, abriu a porta e entrou numa salinha, né? Entrou ali numa salinha. Se não, aí é o else, né? Então, enquanto aqui é o if, aqui é o else, então aqui é o se e aqui é o se não. Se essa chave não for válida, você pode ou não entrar aqui e continuar o fluxo, né? Ou no caso do else, você, quando não entra aqui, você já obrigatoriamente entra no else, né? Então você tem aí, você pode usar só o if, né? Para entrar ou não e continuar o fluxo. O if e o else para entrar num lugar ou outro. E depois temos o elif aí que eu vou explicar mais para frente, né? Mas literalmente eu gosto de usar aqui essa analogia que é bem simples, né, de entrar em salas. E aí você só vai entrar se você tiver a chave que der o match aí, né, for verdadeiro para o cadeado. Então um exemplo bem simples aqui que eu vou explicar bem rapidamente é você fazer o cálculo da média, né, simplificada de um aluno. Então se a média for maior ou igual a 6, por exemplo, o aluno vai ser aprovado, senão ele vai ser reprovado. Então é uma escolha, ou você vai aprovar o aluno ou você vai reprovar, baseado no que? No teste da média ser maior ou igual a 6. Então é aquele esqueminha da chave do cadeado. Para essa chave abrir esse cadeado, a média tem que ser maior ou igual a 6. Então, se você tirar 5 de média, você vai ser reprovado. Você vai para outra salinha aqui, que é a que você não quer ir. Então, esse algoritmo, né? Eu falei lá no primeiro slide que envolve algoritmos. Essa aqui é a lógica para você depois passar isso aqui para o Python. Então, eu já fiz vídeo desse exemplo aqui, tá? Eu vou deixar o link para vocês. Então, basicamente seria criar variáveis aqui, nota 1, nota 2 e média, ler as duas notas, calcular a média somando as duas notas, dividir por 2 e fazer um if aqui, ó, se a média é maior ou igual a 6, vai ser aprovado, se não, vai ser reprovado. Então, eu tenho essas duas videoaulas desses assuntos aqui que tem resolução desse exercício. Ó, vídeo 1, videoaula de programação Python, mais exercícios de if else, e vídeo 2, videoaula de programação Python if else. Então são esses dois vídeos que estão aqui no canal, certo? É só procurar aí, tá? Que eu vou até deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Outro exemplo, né? Mais detalhado. Se a média maior ou igual a 6, né? Maior ou igual a 6, e a presença maior ou igual a 75%, aí o aluno vai ser aprovado. Então agora, eu não quero mais só saber se a média dele é maior ou igual a 6. Também quero saber se ele tem a presença de 75%, né? Se ele tiver esses dois fatores, aí ele é aprovado. Se um desses aqui falhar, ele vai ser reprovado. Então, para isso, a gente vai entender a tabela verdade. Então, lembra, eu falei lá que a gente usa algoritmos e também no primeiro slide eu também falei da tabela verdade. Então, a tabela verdade, ela funciona assim, ó. A tabela verdade é uma ferramenta, né? Um artifício aqui para você entender a lógica do operador e do operador ou em programação. Então, por exemplo, eu tenho uma entrada falsa, né, para uma variável e uma outra entrada falsa para outra variável. Então, vamos supor que eu tenha duas entradas. Na tabela do e, essa saída vai ser falso. Quando eu tiver dois falsos, sai falso. Se eu tiver um falso e verdadeiro, também sai falso. Se eu tiver um verdadeiro e falso, também sai o falso. Quando é que vai sair verdadeiro, professor? Quando você tiver as duas entradas verdadeiras. Aí vai sair aqui verdadeiro, né? Então, eu vou dar exemplos aqui para a gente pensar, né? Então, um exemplo de uma tela de login. Você tem login e senha. Então, pensa que essa entrada aqui primeira é o login e essa entrada segunda é a senha. E essa terceira aqui que está em vermelho é a saída, se você vai entrar no sistema ou não, se você vai logar ou não. Então, imagine que eu digitei o login errado e também a senha errada. Eu vou entrar no site? Não, né? Essa pergunta se eu vou entrar no site, ela é falsa. Vai dar erro, né? Se eu digitar o meu login errado, né, o login falso, e a senha verdadeira, também não consigo, porque eu preciso dos dois. E se eu digitar o login verdadeiro e a senha falsa, também não vou logar no sistema,
Quando que eu vou logar no sistema? Quando eu logar com o login certo e a senha certa. Aí sim eu vou ter acesso ao site, ao aplicativo, né, ao software, né, qualquer que seja ali, né, o sistema. Beleza. Eu tenho aqui essa analogia, né, esse exemplo aqui mais adequado de forma numérica, usando a matemática. Então eu vou trocar esse verdadeiro por 1 e esse falso por 0. E eu vou trocar esse E pela multiplicação. Então, ó, você vai pensar assim, ó, falso é 0, né? Então, se eu tiver 0 vezes 0, quanto que dá? Dá 0. Não, falso é 0. Se eu tiver 0 vezes 1, ó, verdadeiro é 1, vai dar 0. Se eu tiver 1 vezes 0, né, vai dar 0. Quando que vai dar 1? Quando for 1 vezes 1. Por isso que a gente faz essa analogia do E com a multiplicação. 1 vezes 1 dá 1. Agora vamos ver a tabela do OU, né? Se eu tiver falso e falso, né, vai dar falso. Até aí, beleza. Se eu tiver falso e verdadeiro, aí já dá diferente, já dá verdadeiro. Aqui daria falso no E, mas aqui dá verdadeiro. E se eu tiver verdadeiro ou falso, né, de entrada, vai dar verdadeiro. E se eu tiver verdadeiro ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Então, aqui, ó, só vai dar falso quando eu tiver as duas entradas falsas. Se eu tiver pelo menos uma verdadeiro, já dá verdadeiro. Então, o ou é diferente. Ele não é a multiplicação, ele é a soma. Então, vamos verificar. Ó. F, né, é o 0 e o verdadeiro aqui é 1. Quanto que dá 0 mais 0? 0. Ó, 0. Quanto que dá 0 mais 1? 1. Quanto que dá 1 mais 0? 1. E quanto que dá 1 mais 1? 2, você vai falar. Mas, só que aqui a gente só tem 0 ou 1. A gente não consegue contar 2, então a gente considera que excedeu, mas que o limite que a gente consegue escrever aqui é 1. Então, quando for verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Depois, mais pra frente na computação, você vai aprender que aqui dá 2, só que você não consegue escrever, então você considera que é 1 e esse outro 1 que sobrou vai para outro lugar, que aí você vai saber fazer uma outra operação que vai receber esse número. Né? Mas por enquanto aqui para nós é só 1 mesmo. Mas é assim que funciona, né? E aí, eu já vou usar esse E aqui, ó, nessa lógica. Como? Agora eu melhorei lá o algoritmo, né? Então eu tenho a nota 1, a nota 2, a média e a porcentagem de frequência. Aí eu vou ler a nota 1, vou ler a nota 2 e vou ler a frequência do aluno. Vou tirar a média normal, aí eu vou perguntar se a média for maior ou igual a 6 e a frequência for maior que, no caso aqui eu coloquei 85, né? Mas no normal, no dia a dia, como eu coloquei no outro slide 75. Vou aprovar, se não vou reprovar. Então esse E é a multiplicação. Então, se eu testar aqui, ó, média for maior que 6, vou dar um exemplo. Se a média for 7, isso aqui é verdadeiro. Isso sendo verdadeiro, isso é 1. Aí, quanto que é a frequência aqui de presença, né? Opa, tem que ser maior que 85. Então, se for 90, se o aluno veio 90% das vezes, aí eu tenho aqui verdadeiro. Verdadeiro vai ser 1. Então, eu tenho 1 e 1. Julgando que esse cara aqui é a multiplicação, vai ser 1 vezes 1 dá 1. 1 é verdadeiro, então tudo isso é verdadeiro, então ele escreve, entra aqui no aprovado, né? Não escreva aprovado. Se um desses dois forem falso, então vamos supor que ele tirou a média 7, mas ele faltou ali, né, bastante, então ele veio 50% só. Não, então esse 50% aqui, isso fica 0, 1 vezes 0, vai fazer com que ele não entre aqui. Ele vai entrar no senão, vai ser reprovado. Essa é a lógica, né? Depois a gente programa isso. Novamente, né, eu tenho esses vídeos aqui, como eu já falei, o vídeo 1 e o vídeo 2 que está no canal, que eu já falei que vou deixar o link aí na descrição abaixo. Também trata desse exemplo aí, tá? Se por acaso não tratar diretamente, você não vê esse exemplo aí diretamente nesse vídeo, é só me pedir que eu resolva ele aqui, tá? Porque eu vou resolver vários exercícios para vocês. Inclusive, depois desse vídeo aqui, eu vou gravar um vídeo só de exercício, tá? Para separar. Beleza. Aí eu tenho a ordem de execução dos operadores, né? Se você quiser mais detalhe, a gente vai usar aqui, por exemplo, o AND para fazer esse cálculo aqui, ó, né? Do E. Aqui a gente troca no Python por AND, esse E. Então eu vou explicar aqui, ó. Funciona assim, ordem de execução. Parênteses é a primeira coisa que o Python resolve, ou qualquer linguagem de programação, né? Segundo, asterisco é a multiplicação, a barra é a divisão. Essa porcentagem é a divisão, né,
pegando só o resto da divisão, né? Então é uma divisão um pouquinho diferente aqui quando a gente não está interessado no resultado da divisão, mas sim no resto, na sobra. E aqui o operador de mais e de menos é adição e subtração, vem depois desses aqui. Então a multiplicação vem antes da soma e da subtração, né? Assim como a divisão. Os relacionais são maior, menor, menor, igual, maior, igual, igual, igual. Igual, igual para comparar. A gente vai ver alguns exemplos aqui. E os lógicos são o AND, o OR e o NOT, certo? Então, aqui funciona assim, ó. Se você vai fazer uma conta aqui de divisão e vai somar, a divisão vai ser resolvida primeiro, a soma depois. Mesmo que estiver invertido, mesmo que a soma estiver vindo na frente, tem uma divisão depois. O computador vai resolver primeiro a divisão, depois a soma. Se você quiser alterar essa ordem, aí é só você circular com parênteses, porque aí o parênteses torna aquilo ali prioridade, né? Os relacionais, depois dessas operações aqui, incluindo parênteses, vem aqui o maior, menor, né? Maior, igual, e assim sucessivamente. E depois vem o E. Então eu vou voltar naquele slide lá, só para mostrar. Aqui seria o seguinte, ó. O E, aqui, essa operação é a última na ordem de precedência. Então, nessa casa dessa linha aqui, ele vai ver a média maior ou igual a 6, certo? Aí o próximo é o E. Ele pula isso daqui, ele vai ver frequência PERT é maior ou igual a 85. Ah, é. Aí depois ele vai ver, então esse é verdadeiro, esse é verdadeiro. Agora eu vou resolver o E, por causa da ordem de precedência. Assim que funciona. Beleza, mudando de assunto aqui, né? Agora vamos ver o ELIF. O que tem esse ELIF, né? Que as pessoas tanto perguntam, professor, eu tenho dúvida no ELIF e tal. Como que eu faço um exercício com o ELIF? É bem simples, né? A gente tinha aqui, ó, o if, o cadeadinho, que é o teste, entra na salinha e tem a instrução. Aí a gente tinha um else, caso não entrasse nessa salinha, entrava no else. Agora você tem um elif no meio, aí funciona assim, ó, o if tem um teste. Passou nesse teste, entrou aqui. Se não passou, né, ia entrar no else. Aí o else não tinha teste, porque o else é o C não, é a negativa do C. Se não entrou no C, já entra no else, então não preciso fazer teste. Eu nem posso fazer teste. Só que aí o elif é um teste intermediário. Então, ó, eu fiz um teste do if, né? E eu não quero ir direto para o else se der errado. Eu quero pegar outro caso específico. Então, nesse outro caso específico, se não veio nesse daqui, antes de ir para o else, ele vem aqui e faz outro teste no elif. E aí, fazendo outro teste, aí sim ele vem para o else. Aqui eu vou só explicar uma coisinha que assim, eu expliquei o if, o else e agora o elif usando chaves, né? Mas não tem essas chaves no Python. E o elif só existe no Python, né? Porque em outras linguagens aqui seria else if. Então eu estou meio que fazendo uma mistura aqui, só que quando eu for resolver o código em Python, você tem que entender que não existe essas chaves aqui, né? Lá no Python. E que aqui a gente vai precisar dois pontos, aqui dois pontos, aqui dois pontos. E esse elif, né, existe aqui no Python, mas não existe, por exemplo, no Java, no C Sharp, no C++, né? Em outras linguagens. Certo? Mas a lógica é essa daí. Então é um teste intermediário, né? Eu tenho esse teste, se passar, entra aqui. Se não, agora eu vou testar de novo. Se passar, agora eu entro aqui. Se não passou nem no teste 1, nem no 2, aí vai entrar no else, que é como se fosse uma sobra. Então eu vou resolver esses 3 exercícios aqui para vocês, usando isso daí, essa estrutura aqui, ó. Desse jeito aqui, só que em Python. Então, primeiro, ó, resolver os 3 exercícios explicando e utilizando if, elif e else na prática. Eu coloquei só os apelidos aqui, são apelidos para mim dos exercícios, né? Que aí com esses termos eu sei aqui na cabeça o que eu vou fazer. Primeiro, exemplo dos 2 números para saber se é menor, maior ou igual, né? Aqui faltou um Szinho aqui, eu digitei sem o S, mas 2 números, né? No plural. 2. Exemplo da média 6 com prova de recuperação, caso maior que 1. Eu já sei o que isso significa, eu vou explicar para vocês quando estiver resolvendo. E 3. Exemplo, né? Número para dia da semana, também já sei aqui. Então agora eu vou apertar ESC aqui, sair da apresentação, e já tem um código Python aqui me esperando. Já tem um código não, tem um editor aqui, que no caso é o... Vou até salvar aqui. É o idle, né? Já deixei ele aqui no esquema. Então eu vou digitar aqui o primeiro código, era o exemplo, né? Dos números para saber se é igual. Então vamos usar aqui o if, o elif e o else. Então eu vou pegar um n1 igual, vou converter ele para float, certo? E vou pegar ele na entrada do input aqui,
para o usuário digitar. Aqui eu vou colocar um texto para o usuário, então eu vou colocar assim, ó, digite um número, certo? Beleza, essa linha aqui, eu vou até dar Ctrl C, Ctrl V nela, porque eu quero terminar esse vídeo rápido, eu quero fazer um vídeo curto. Então, N2, não posso deixar de alterar, vou colocar digite outro número, certo? Então, eu tenho dois números aqui. Uma vez que eu tenho dois números, eu quero verificar se um é maior que o outro, né? Quem é maior, quem é menor e se eles são iguais. Então, eu vou fazer assim, ó. Se eu fizer assim, ó, N1, aí eu tenho esse operador relacional de maior. Maior que N2, opa, se isso aqui for verdade, dois pontos. Vai entrar aqui e aí no Python eu uso o tab, tá? Quem ainda não souber essa forma de programar aqui usando os dois pontos, usando o tab aqui, e que aqui está dentro do if, é só assistir os meus dois primeiros vídeos, na verdade 3 vídeos, né? Vou deixar os 3, na verdade, eu mostrei 2 lá, mas tem um anterior ainda. E aí explica tudo do básico ali para quem não sabe nada. Esse é o 4º vídeo já desse assunto aí, certo? Vou fazer mais um com mais exercícios. Aí aqui, ó, né, para quem já sabe, aqui ó, print, né? Eu vou colocar aqui ó, o N1, que é o número 1, né? Vou até colocar assim ó, número 1 igual, aqui espaço, né? Vírgula, eu vou pôr N1, vírgula, aí outra string aqui, é o maior. Então eu estou colocando que o N1 é o maior, né? E aí eu vou colocar o maior, vírgula. Aí eu vou até deixar assim, ó, aqui dentro. O N2 é o... Eu vou colocar igual, né? O N2, ó, número 2, igual... Vou deixar como eu deixei o segundo ali, primeiro, né? N2, aí eu vou colocar assim... É o menor. Tá. Só pra gente ver quem é maior e quem é menor. Por que que eu sei que é o N1 e que é o N2? Por causa do teste que eu fiz. Estou perguntando se o N1 for maior que o N2. Então é essa sequência. Se entrar aqui é porque o N1 é maior. E se o N1 é maior, o N2 é menor. Porque são só dois números. Não tem outra saída. Então, o que eu poderia fazer aqui seria, no caso do else, que seria o mais básico, eu não preciso fazer outro teste aqui, né? Ah, eu vou testar se é o N2, né, maior do que o N1. Eu posso fazer isso? Posso. Tem como dar certo? Tem. Aí eu vou vir aqui e vou inverter, né, N2 e aqui N1, porque agora o N2, né, é o maior, o N1 é o menor. Só que eu não preciso disso, porque se só tenho dois números, os casos são só dois. Ou o N1 é o maior ou ele é o menor. Então esse aqui, ó, eu uso else, né, dois pontos. Então, ou isso aqui é verdade e entra aqui, senão já entra aqui. Eu não preciso perguntar, porque só sobrou uma opção. Só que agora, com o elif, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pensar assim, não, eu vou colocar mais um teste aqui. Ah, vou colocar o elif e vou colocar outro teste. Por quê? Não são só esses dois casos. Tem o caso que o N1 pode ser igual ao N2. Então, essa pergunta, N1 é exatamente igual, é igual a N2, dois pontos. Aí eu faço o teste, aí aqui dentro eu coloco que os números são iguais. Então eu posso pegar esse print aqui emprestado e colocar assim, ó. O N1, né? Aí eu mostrei aqui, ó, pode ser o N1 aqui, né? O N1 e o N2, aí o N2. Aí aqui eu não vou colocar o menor nem maior e tal, eu vou colocar são iguais. Certo? Então você entendeu? Aquele esquema que eu falei, ó. Primeiro teste, né? Se isso for verdade, vai entrar aqui na primeira salinha. Se não, agora eu tenho um outro teste, porque é o elif. O elif permite teste. Quem não permite é o else, ó. Não tem teste. O outro teste é se eles são iguais. Se eles são iguais, eu vou colocar esse texto. Se não, opa, peraí, se o N1 não é maior e eles não são iguais, else. Por quê? O que sobrou só sobrou um caso, então é a sobra. Qual que é a sobra? N2 ser maior que N1. Então eu aperto F5 e vou rodar. Eu vou digitar os números agora. 10 e 5, né?
quem é maior? O N1 igual a 10 é o maior. O N2 igual a 5 é o menor. Beleza, fechei, né? Vou rodar aqui. Agora eu vou colocar 7, né? E 21. Ó, o N1 é o maior. O N2 é o menor. Esse aqui tá errado. Por que que tá errado? Provavelmente eu coloquei o texto errado aqui. Ó, aqui eu mostrei o N2, né? Só que aqui eu não digitei N2, digitei N1. Então eu vou consertar F5 e vou colocar o mesmo caso. O N1 é 7 e o N2 21. Aí ele coloca, ó, o N2 21 é o maior e o N1 7 é o menor. Agora tá certo. E o último caso, fechei, dou um F5, vou colocar os números iguais, 8, né? E 8. Ó, o N1 8 e o N2 8 são iguais. Então ele pegou os três casos. Por que ele pegou os três casos? Porque eu usei o if, o elif e o else. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Isso daí já foi o primeiro exercício. Então voltando aqui no slide, ó, esse primeiro exercício aqui, ó, eu já matei ele. Então eu vou colocar aqui, ó, verde. Já foi. Então vou voltar lá no código. Agora eu preciso fazer o da média, né? Média 6. E essa média 6 eu colocar aqui tem uma recuperação para uma prova caso de um ponto. Então vai ser assim, ó, eu vou substituir esses caras aqui. Então eu vou tirar aqui, esse aqui, vou tirar esse aqui também, né? Vou tirar esse aqui também. Vou deixar a estrutura aqui só para eu ganhar tempo. Então aqui eu vou colocar nota 1, nota 2, só para diferenciar. Aí digite a primeira nota, né? De 0 a 10, tá? Eu vou até colocar assim, ó. De 0 a 10. E aí, mesma coisa. Digite a segunda nota de 0 a 10. Então, digite, só muda aqui, a segunda nota de 0 a 10. Aí eu vou fazer a média, né? Ó, a média igual, aí aquele algoritmo básico de média, né? Soma tudo, divide pela quantidade de elementos. Então, nota 1 mais nota 2. Veja que eu estou colocando aqui o parênteses porque é o que eu quero que faça essa soma primeiro. Senão ele vai fazer a divisão primeiro. E aí depois eu faço a divisão fora do parênteses. Então vai me dar a média. Aí aqui eu vou perguntar, se a média maior ou igual a 6, estou usando os relacionais. A maior ou igual a 6, aí eu vou dar aqui o print aprovado. Vou até colocar assim, aprovado. Certo? Se não, né? Aí eu quero fazer uma prova de recuperação. Então aqui eu vou fazer uma pergunta. Caso a recuperação é maior que 1, se a nota for maior que 1 da média, né? Então se a média for menor que 6, porque aqui colocou maior ou igual a 6, então aqui tem que ser menor para entrar aqui. Se for maior ou igual a 6, já entra aqui direto. Então se ela for menor ou igual a 6 e, aí é aquela daquela tabela verdade lá que eu usei o e como multiplicação, né? E média maior que 1, então ela tem que ser menor que 6, mas ela tem que ser maior que 1. Pode ser 2, 3, 4, 5, mas 6 não pode. E aí, se for 0 também não. E aí, se for esse caso aqui, aí ele vai fazer uma prova de recuperação. Aí eu vou colocar aqui, ó, calma, né? Você vai fazer uma prova de recuperação. Se não, se ele não tirou a média maior que 6 e nem tá com a média maior que 1, né, menor que 6 e maior que 1, aí, meu amigo, aí é caixão e vela preta. Que é o seguinte, agora lascou. Vai reprovar mesmo. Certo? Então, agora eu tenho que digitar as duas notas, né? Se for média maior que 6, vai aprovar. Se for menor que 6, mas ainda for maior que 1, vai fazer a recuperação, né? E aqui eu não coloquei maior ou igual, coloquei só maior. Então, se for igual a 1, ele vai fazer a prova de recuperação, né? Quer dizer, ele não vai fazer a prova de recuperação.
Se for igual a 1, ele vai reprovar. Para ele fazer a prova de recuperação com 1, teria que ser maior ou igual. Então aqui tem que ser maior que 1 para ele poder fazer. Se for igual a 1, ele não faz, ele vai ser reprovado. Então vamos lá testar. Ó, eu vou digitar duas notas altas, 9 e 8, para ele ser aprovado. Ó, aprovado, certo? Só faltou eu mostrar a média. Eu não mostrei a média, mas para mostrar a média seria aprovado com média, 2 pontos. Aí aqui, vírgula, coloco a média, tá? Aqui eu poderia colocar, só que o texto já está grande, né? Vai fazer a recuperação, né? E aqui eu poderia colocar, calma, você vai fazer prova de recuperação. Ó, vou colocar assim, ó, calma, tem uma prova de recuperação para ficar mais curto. Aí depois daqui, média igual, aí põe o média. Certo? Agora lascou, vai reprovar mesmo. Média igual, isso, média. Então vamos lá, testar. 9 e 8. Ó, aprovado com média 8.5. Beleza, fechei. F5 para rodar de novo. Agora fazer uma média menor que 6, maior que 1. Então eu vou digitar 5 e 4. Ó, calma, tem uma prova de recuperação, média 4,5. Beleza, entrou aqui no ELIF. E para entrar no else, não pode entrar nem no if nem no ELIF. Então tem que ser a média menor que 1. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, né? E 0.5. Agora lascou, vai reprovar mesmo, média 0.75. E o último caso, só para você ver, se eu colocar média 1, ó, então 1 e 1, ele vai reprovar também, porque a média deu 1, né? Se eu quiser corrigir isso, é só colocar maior ou igual a 1 aqui. Aí beleza, eu dou F5, eu ponho 1 e 1, aí ele calma, tem a prova de recuperação. Entendeu? Então essa é a diferença entre entrar aqui no if e no else. Então aqui é o if, o elif e o else, são 3 casos. E aí, né, você tem que saber certinho os valores que vai fazer entrar e certinho as perguntas que você vai fazer. Maior ou igual significa que o 6 está aqui. Se eu colocar aqui só maior, aí o 6 já estaria aqui, né? Só que eu teria que colocar aqui menor ou igual, né? Então, são esses casos aí. Então, estudando isso aí você pega. Então, voltando para o slide, como eu prometi, o segundo aqui, resolvido. Falta o terceiro, exemplo do número para o dia da semana, também usando ELIF. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Vou deixar só um desse aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou deixar, tirar esses dois, né? E vou deixar sem esse print e sem esse print. Tá? E aqui, isso eu vou deixar assim. Que aí eu reaproveito aqui para não perder tempo. Aqui vai ser o dia, né? Aqui vai ser um int, não precisa de float. Digite o número do dia da semana, né? De 1 a 7. Beleza. Então, se o dia... Aqui eu quero comparar se ele é igual. Então, se o dia é igual a 1, aí beleza. Aí eu vou printar aqui, ó, domingo. Domingo. Eu poderia até colocar hoje é domingo, mas eu vou pôr só domingo. Aí elif. Elif. Aí eu tenho direito a outro teste no elif, né? Sou obrigado a fazer, né, inclusive. Se o dia é igual a 2, aí o print aqui, segunda-feira. Aí aqui você tá ligado já, né? Vai repetir vários elifs pro dia 3, 4, 5, 6. Então o else vai ser o último caso. Então aqui eu vou colocar dia 3, dia 4, dia 5, sempre voltando para a esquerda, né? Dia 6, dia 7. Então, dia 3, dia 4,
dia 5, dia 6 e dia 7. Aí você vai me falar, opa, já deu 7 dias e sobrou o Elcio. Sobrou. Você já vai ver por quê. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e eu lembrei da música do Rapa, né? É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa, feira, musicão. E sábado, né? Porque não existe sábado-feira, só sábado mesmo. E beleza, acabou. Pra que ficou o else? O else é o caso de sobra. Quer dizer, não entrou no domingo, nem na segunda, nem na terça, não entrou em dia nenhum. Então, caso de sobra, você aproveita e coloca assim, ó. O dia que você digitou não existe. Não existe. Esse dia é uma mentira. Errou. Vamos lá. Se eu digitar domingo, certo? Aí, né? Eu vou colocar aqui para rodar de novo. 2, ó, segunda-feira, né? E aí, toda hora que eu faço isso, um aluno pergunta para mim: professor, por que você tem que ficar fechando o negócio aqui, professor? E aí você tem que rodar de novo, meu. Por quê? Tem um jeito de rodar isso aí tudo de uma vez, não? Tem. Só que do jeito que tá aqui não dá, né, mano? Mas ó, põe 7 dá sábado. E aí, se eu colocar aqui 8, por exemplo, 8, o dia que você digitou não existe. Se eu colocar aqui menos 2, vai falar, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de sacanagem, né? E aí, cara, essa pergunta do aluno, professor, como que faz para poder repetir? Né? Você tem que juntar uma coisa com a outra. Então você tem o if, o elif e o else. Aí você teria que fazer aqui, ó, um while, né? E colocar aqui um teste, né? Que tudo isso aqui para estar dentro do while, agora você tem que dar um tab em tudo, literalmente tudo. Tudo vem para a direita, para ficar dentro do while. E agora vai ser assim, né? Se eu digitar 0, por exemplo, eu quero que saia se eu digitar 0. Então eu vou colocar aqui, ó. I igual a 1. Só que depois eu vou pegar aqui no dia e eu vou sobrescrever. Aí eu coloco enquanto o I. Posso pegar o próprio dia, verdade. Boa. Então o dia, se ele for diferente, é exclamação igual, porque igual é igual, igual. Então se ele for diferente, é exclamação igual. Se ele for diferente de 0, do dia 0, aí ele vai pegar o dia, vai verificar e tal. Aí 2 pontos, né? E depois ele volta e eu vou digitar o dia de novo. Certo? Então, esse programa ele vai repetir até que eu digite 0, né? Então, eu vou colocar aqui, digite o número do dia da semana de 0 a 1, ou 0 para sair. Beleza. Só o problema, né, meu? Que eu não gosto desse negócio quando não cabe aqui. Fica meio estranho o texto saindo lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Digite o número do dia, eu vou colocar aqui, ó, da 100. Vixe, ainda tá grande ainda. Para sair. Digite o número, tirar esse do aqui. Digite o número dia, número dia da semana. Isso, coube aqui, beleza. O while vai fazer isso aqui repetir. Então, repetindo, ó, se eu digitar um número 5, aí ele põe o dia, aí depois ele coloca de novo, ó, digite o número da semana ou 0 para sair. Aí 6, aí ele põe sexta-feira, aí já vai repetir. Aí 3, ó, terça-feira. 2, 1,
4, 8. O 8 ele coloca, ó, esse dia não existe. Mas aí ele ainda volta. Quando eu digitar 1, ó, domingo. Quando eu digitar 0, o 0 é para sair. Aí o 0 ele sai. Aí ele só coloca o dia que você digitou não existe, mas ele sai do programa. Então, basicamente é isso. Só que aí, para você fazer isso, meu amigo, você tem que ter aprendido o while. E o while vai ser daqui 2 aulas. A próxima aula é de exercício ainda, de if e else. Aí depois vem a aula de while e depois vem a aula de for. E aí depois, mais pra frente, a gente faz que nem eu fiz aqui. Eu juntei o while com o if, e elif e else. Aí eu faço uma aula que eu junte o while com o for, com o if, para ficar treinando tudo. Então, aqui, como prometido, eu resolvi tudo com elif, if, elif e else. E ainda coloquei um while de bônus, né? E ainda fiz uma revisão da teoria. Então, agora eu cumpri o meu prometido. Então, deixa eu voltar lá, que eu errei aqui o slide, tá aqui. Como eu cumpri tudo, aqui seriam outros exercícios. Então, esse aqui eu vou cumprir depois. O próximo vídeo, quando eu terminar esse vídeo aqui, quando eu terminar de gravar aqui, que eu desligar, já vou começar outro vídeo, que é da resolução desses exercícios, ó. Crie um programa que receba a idade de uma pessoa e mostre maior de idade, caso ela tenha 18 anos. Crie um programa onde o aluno seja aprovado com a média maior ou igual a 6 ou tenha ficado com 6 ou mais na prova de recuperação. Eu vou fazer esse programa aqui, que é um pouquinho diferente do que a gente fez. Agora eu tenho que pegar uma prova de recuperação para poder passar ele. E agora escreva um programa que calcule o dobro de um número caso ele seja par e positivo. Agora eu tenho que saber se o número é par e positivo ou ímpar e negativo para poder fazer o dobro do número. E aqui teve um aluno até que pediu esse exercício aqui para eu resolver para ela esses dias, que eu tinha deixado exercício para eles resolverem. E agora ela me cobrou a solução. Então estou até fazendo esse vídeo para ajudar ela também. E todos os alunos que quiserem aí, né, lembrando que se você está gostando dessa aula aqui, se você gostou do conteúdo dessa aula e das outras aulas também, deixa o joinha, compartilha o vídeo aí com seus amigos, né? E se inscreve no canal para receber mais aulas. Depois eu vou fazer uma playlist de todos os vídeos de Python. E logo logo eu vou ensinar como fazer jogos com Python. Então eu descobri uma engine que chama RenPy, que dá para fazer uns jogos de novel, né? Daquelas novelas, né? Como se fossem os point and click da vida. E também dá para fazer uns jogos aqui simples, né? Com uma galinha atravessando a rua usando Python. Eu vou ensinar como coloca imagem, como faz tudo aqui no Python com interface gráfica. Então, dá aquela curtida, se inscreve no canal se você quiser ver esses vídeos aí de jogos com interface gráfica, com desenho, com figura e tudo mais. E o programa aqui é meio que um jogo já, por isso que eu lembrei disso. Faça um programa para um jogo de dados onde 2 jogadores podem jogar um dado em 2 jogadas seguidas. A soma das 2 jogadas deve ser maior que a soma das 2 jogadas do oponente. Quem tiver a soma das 2 jogadas maior ganha. O jogador que tiver a soma maior ganha. Use if e else. Certo? Então eu vou resolver esse exercício para ela. Para todos os alunos, incluindo você que está assistindo esse vídeo. Outros programas aqui que também vou resolver no próximo vídeo. Faça um programa que represente 3 alunos, de uma turma com 10 alunos, pelos números 1, 2 e 3. Esses 3 alunos são candidatos a uma eleição de líder da turma. Simule os 10 votos da turma para um desses 3 alunos e apresente o ganhador da eleição. Use if, elif e else. Vou fazer isso aí. B. Escreva um programa que sorteie uma velocidade para um carro de 10 a 120 km. Caso a velocidade ultrapasse 80, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando R$ 5,00 por quilômetro acima do 80. Então, por exemplo, se ele estava com 81, aí eu vou cobrar R$ 5,00. Se ele estava com 82, R$ 10,00. Toda unidade que tiver acima de 80 vai virar 5, né? É isso. Então vamos lá. Acabou, fim, obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Estude na sua casa, né? E volte a assistir os vídeos aí, dê aquele joinha, aquele curtir, aquele compartilhar nos vídeos para ajudar aqui o professor. Até mais e continue estudando Python.